Em um dos episódios mais impactantes do atual conflito no leste europeu, as forças armadas da Ucrânia, cercadas na cidade de Sudak, localizada na região da Crimeia, reivindicada por Kiev, mas sob controle russo desde 2014, tomaram a controversa decisão de entregar armamentos ocidentais de alta tecnologia às tropas russas, em troca de garantias para salvar suas vidas. A rendição ocorreu após semanas de combates intensos e diante de um cerco completo imposto por Moscou, que impediu o envio de reforços, cortou as rotas de abastecimento e neutralizou o apoio aéreo, deixando o contingente ucraniano sem opções defensivas. De acordo com relatos de analistas militares e correspondentes próximos à linha de frente, os soldados ucranianos, sem acesso a novos suprimentos e privados de comunicações seguras, viram-se obrigados a iniciar negociações diretas com o comando russo, oferecendo em troca equipamentos fornecidos por países da OTAN, incluindo drones de reconhecimento, sistemas avançados de criptografia e dispositivos de guerra eletrônica usados para neutralizar operações inimigas. Esses armamentos, projetados para reforçar a defesa ucraniana contra o avanço russo, agora correm o risco de serem estudados e adaptados por Moscou, o que levanta sérias preocupações entre os aliados ocidentais. A situação dramática em Sudak não representa apenas um revés tático, mas um reflexo claro da crise mais profunda enfrentada pelo exército ucraniano. A crescente dificuldade em manter linhas de frente estáveis, somada à ofensiva russa que avança em várias frentes, é agravada pela recente decisão de Washington, sob a liderança do ex-presidente Donald Trump, de suspender parcialmente o fornecimento de inteligência estratégica e apoio logístico à Ucrânia. A medida, que gerou debate interno nos Estados Unidos, deixou Kiev sem acesso a dados cruciais de satélite e sem o envio de munições e equipamentos essenciais para resistir ao avanço russo, sobretudo na região de Kursk e em áreas próximas ao Donbass. Estima-se que, dos aproximadamente 5.000 soldados ucranianos destacados para a defesa de Sudak, menos de 2.000 permaneciam ativos no momento da rendição, e boa parte deles em estado crítico, ferido e sem acesso a cuidados médicos adequados. Com o cerco russo se fechando e o comando central de Kiev incapaz de organizar uma retirada ou reforço, os oficiais ucranianos viram-se diante de uma escolha difícil: manter uma resistência suicida ou negociar uma saída que garantisse, ao menos, a sobrevivência de parte da tropa. A entrega de armas ocidentais, que vinham sendo vistas como o principal trunfo militar da Ucrânia contra a Rússia, é agora motivo de grave preocupação entre os países membros da OTAN. Sistemas adquiridos a alto custo, com tecnologia ponta desenvolvida por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e outros parceiros, podem acabar nas mãos de militares russos, comprometendo segredos táticos e estratégicos. Especialistas em defesa já alertam que a captura desses equipamentos poderá alterar o equilíbrio militar no fronte e dificultar o desenvolvimento de novas táticas para conter Moscou. A notícia da rendição em Sudak provocou reações imediatas em diversas capitais europeias. Em Bruxelas, sede da OTAN, diplomatas classificaram o episódio como um sinal alarmante de que a Ucrânia pode não estar mais em posição de manter a integridade de suas defesas. Em Berlim e Paris, o temor é que, se novos episódios semelhantes ocorrerem em outras frentes, a credibilidade da aliança ocidental no apoio à Ucrânia seja irreversivelmente afetada. Dentro da Ucrânia, o governo liderado por Volodymyr Zelensky ainda não apresentou uma posição oficial sobre o ocorrido, o que aumenta a tensão entre os aliados. Há dúvidas crescentes sobre como Kiev reagirá, se adotará medidas disciplinares contra os comandantes que lideraram a entrega de armamentos, ou se, diante da pressão do campo de batalha, reconhecerá publicamente que episódios como o de Sudak poderão se repetir. Embora muitos no Ocidente vejam a rendição como um ato de traição, analistas mais próximos ao campo de batalha lembram que a decisão foi motivada por um cenário extremo, em que os soldados, privados de qualquer apoio real, tentavam simplesmente evitar a morte certa. O episódio revela uma dura verdade frequentemente ignorada em discursos políticos. A guerra em solo ucraniano, especialmente após anos de conflito, atingiu um ponto de exaustão, onde promessas internacionais e acordos de cooperação militar pouco significam para quem está isolado e sem recursos. O impacto dessa capitulação vai muito além da Ucrânia. A possível captura e exploração dos sistemas de armas da OTAN por parte da Rússia pode afetar o equilíbrio militar em toda a Europa Oriental. Especialistas alertam que, com acesso
acesso a essas tecnologias, Moscou poderá aprimorar sua capacidade de guerra eletrônica, entender o funcionamento interno de drones de última geração e, assim, neutralizar futuras defesas da OTAN em possíveis confrontos. Além disso, a perda de confiança mútua entre a Ucrânia e seus parceiros ocidentais pode desencadear uma nova crise diplomática de grandes proporções, colocando em xeque não apenas o volume, mas também a continuidade do apoio militar e econômico a Kiev. À medida que episódios como o de Sudak expõem as fragilidades do exército ucraniano, cresce a pressão sobre os governos europeus e os Estados Unidos para reverem suas políticas de assistência, sobretudo em meio a um cenário interno de desgaste político, com parcelas das populações desses países questionando os custos crescentes dessa guerra prolongada. Parlamentares em Washington, por exemplo, já demonstraram resistência a novos pacotes bilionários de ajuda, enquanto em países como Alemanha, França e Itália, debates públicos sobre o envolvimento direto no conflito se intensificam. A Aliança Atlântica, que já canalizou dezenas de bilhões de dólares em armamento, treinamento militar e ajuda humanitária à Ucrânia desde o início da invasão russa em 2008, fevereiro de 2022, encontra-se agora diante de um dilema estratégico sem precedentes: continuar fornecendo sistemas bélicos de última geração, sabendo que há risco real de essas armas caírem em mãos russas, ou recuar e adotar uma postura mais cautelosa, o que poderia acelerar ainda mais o colapso das linhas de defesa ucranianas. Essa incerteza gera divisões internas na OTAN, com alguns membros defendendo uma escalada do suporte, enquanto outros consideram mais prudente iniciar negociações com Moscou para evitar um cenário de guerra prolongada e imprevisível. No panorama mais amplo, a queda de Sudak pode sinalizar o início de uma nova e perigosa etapa do conflito, marcada pela consolidação territorial da Rússia e pela crescente incapacidade de Kiev de recuperar posições perdidas. Com a captura de uma cidade estratégica como Sudak, as forças russas podem reforçar suas linhas de suprimento na Crimeia, ampliando o corredor terrestre que conecta o território russo à península, além de criar uma plataforma ideal para futuros avanços em direção ao sul da Ucrânia. A perda desse bastião não apenas representa um duro golpe militar, mas também um abalo psicológico tanto para as tropas ucranianas quanto para a população civil, que vê seu país perder territórios vitais após meses de resistência heróica. Se o Ocidente não agir rapidamente, seja por meio de um aumento substancial do apoio militar ou pela condução de negociações diplomáticas que ofereçam uma saída viável, o conflito poderá se prolongar por tempo indeterminado, assumindo contornos ainda mais violentos. A perspectiva de um impasse prolongado ameaça não apenas a estabilidade da Ucrânia, mas também a segurança do continente europeu como um todo, especialmente dos países vizinhos que fazem fronteira com a Rússia, como Polônia, Romênia e os estados bálticos, que temem que o avanço russo na Ucrânia seja apenas o primeiro passo de uma expansão mais agressiva. Além das consequências militares, o prolongamento do conflito coloca em risco o próprio conceito de segurança coletiva da Europa, uma vez que o fracasso em proteger a integridade territorial da Ucrânia poderia encorajar outras potências revisionistas a desafiar a ordem internacional vigente. Nesse sentido, o futuro do apoio ocidental à Ucrânia não impacta apenas o desfecho do conflito atual, mas poderá definir o equilíbrio de poder na Europa pelas próximas décadas. Assim, o dilema enfrentado pela OTAN vai muito além da simples entrega de armas. Envolve decisões que moldarão o futuro geopolítico do continente e as relações entre o Ocidente e a Rússia, em um cenário global cada vez mais instável.